Eu costumo dizer que a cidade de Recife foi a minha grande universidade. Primeiro, no tempo da Rádio Clube de Pernambuco, todo o pessoal da orquestra, inclusive um grupo chamado o Regional de Felinho, Felinho foi o responsável pelas variações do frevo dos Vassourinhas. E nós trabalhamos juntos muito tempo. Depois, na Rádio Jornal do Comércio, formamos um conjunto chamado Conjunto de Boate, que era eu, Luiz Bandeira, o maestro Clóvis Pereira, a cantora Dea Soares, e tinha um baterista que era Benito e o outro que nós chamamos Zezinho das Maracas, que depois passou a ser um grande baterista aqui. Ora, Sivuca apareceu aqui no Recife, chegou aqui no Recife, ele é de Itabaiana, como todo mundo sabe, interior da Paraíba. Ele chegou procurando trabalhar na Rádio Clube. E eu, naquela época, isso foi em 45, eu já trabalhava na Rádio Clube desde 49. Era saxofonista na festa. Sivuca chegou com a sanfoninha pendurada lá, uma sanfoninha pequena, pobre, como se diz ainda, naquela época, do tempo que nós éramos pobres. Então, Nelson Ferreira então, foi quem recebeu, que era o grande maestro Nelson Ferreira, que era diretor musical, era pianista, era diretor artístico, era tudo na Rádio Clube, Nelson Ferreira. Inclusive foi quem me levou para a Rádio Clube. Então, Nelson recebeu o Sivuca e ele disse que queria tocar. Quando ele tocou, não era Sivuca, não era o que é hoje. Era ainda tocando baião, que era a sanfoneira que tocava. Hoje Sivuca é uma música erudita, toca tudo. Tocando baião, tocando forró, que hoje se chama de forró, que era aquela coisa. E então ele despontou, começou a mostrar talento, e despontou.
O meu encontro com o Sivuca foi quando eu estava chegando aqui do interior para a Jazz Banda Acadêmica e era na fase de ouro do rádio brasileiro. Naquela época, Sivuca era um dos contratados da Rádio Jornal do Comércio e eu fazia parte da Jazz Banda Acadêmica, que também era contratada da Rádio Jornal do Comércio. Nos conhecemos aí, começamos trabalhando na mesma casa, né? E começamos a... Ele estudava com Guerra Peixe, eu doido para estudar, mas não podia, na época eu era ainda muito matuto. Eu conheci Sivuca na hora certa. Se eu tivesse conhecido Sivuca um ano antes ou 2 anos antes, podia ter sido, como vai, prazer e tal. E não passaria disso, porque eu era uma criança também, e nem pensava em ser músico profissional. Aquele encontro para mim com ele na rádio foi que decidiu a minha vida. O que eu aprendi foi com Sivuca. O resto eu me aperfeiçoei sozinho, mas foi Sivuca que me levou para a casa dele. Olha, vamos lá para casa. Primeiro dia que o sujeito conhece o outro. Ele tinha 20 anos, evidente, eu tinha 18. Amizade mesmo de rapaz. Foi uma amizade muito, muito boa. Eu acho que Sivuca tem uma coisa grande dele, que ele começou já, ele foi assim, o cara foi responsável por fazer da sanfona um instrumento com dignidade, né? Não ficou limitado só ao forró, que não que eu tenho gente que forró assim uma coisa menor. Você vê, em 48, eu estava vendo no jornal, ele já tocava numa orquestra, na orquestra da Sinfônica. Não era bem uma sinfônica, era uma mini sinfônica da Rádio Clube, ele tocava Rhapsody in Blue de Gershwin. Quer dizer, em 48 ele devia ter o quê? 18 anos de idade por aí, né? Então desde o começo ele deu essa coisa sanfona, que não era essa conotação de popularesca, ele tirou logo no começo, ele tirou logo isso, né? É porque música sinfônica, para mim, é muito mais uma massagem de ego, que é vontade de aprimoramento. E eu sempre tive muita admiração pelo músico e pela música sinfônica, desde que morava aqui em Recife. Eu sempre tive como objetivo escrever para a orquestra sinfônica. Eu já escrevia para orquestras, mas pequenas orquestras. E eu tinha uma espécie de medo de encarar uma partitura sinfônica. Até 1985, quando eu fiz a primeira partitura realmente sinfônica, que foi o concertino, vamos dizer assim, inspirado e baseado no tema Asa Branca. Daí é que eu verifiquei que podia escrever mais para orquestras sinfônicas e com isso tentar trazer a sanfona para o convívio da música sinfônica e quebrar, de certa maneira, um preconceito que existia mesmo dos músicos sinfônicos com a sanfona. Porque, na realidade, havia uma certa razão, porque os músicos que tocavam sanfona não se aprimoravam ao ponto de tocar em igualdade de condições com os músicos de orquestra sinfônica. E eu fui, de certa maneira, quebrando esses tabus, estudando o instrumento. Me perguntaram numa outra entrevista qual foi a influência
de Guerra Peixe na música do Sivuca. Eu disse, eu acho que foi ao contrário. Existe a influência do Sivuca na música de Guerra Peixe, porque Guerra Peixe é de Petrópolis e teve uma formação no eixo Rio e São Paulo e veio para aqui estudar folclore. E Sivuca, como aluno, passou muita coisa para ele do que Sivuca fazia no interior e daquelas escalas modais e nordestinas que estavam no coração de Sivuca desde a infância. Sivuca é um cara que toca de todos os estilos e toca com eximiamente bem, né? Sivuca, você pega nele, você está pegando em música. Você aperta a mão de Sivuca, você está pegando em música. Aquele não é gente, é música, né? Aquilo ali é uma lição de vida para qualquer pessoa, é uma demonstração de carinho pela arte que ele faz, né? Que é raro a gente ver nas pessoas, né? Eu conheço ele, Hermeto, Naná Vasconcelos, que tem essa dedicação toda, fala em música o dia todo, é música o dia todo, pensa em música, faz música, né? É difícil a gente ver um músico tão completo assim. É difícil a gente ver um músico. Quando ele é popular, quando ele é erudito, ele é erudito. Música erudita não sabe tocar música popular não sabe tocar música erudita. Mas quando o músico tem essa capacidade que Sivuca tem, e quando o Recife é uma cidade muito musical, é importante que se mostre o lado de Sivuca por completo. Agora, vou chamar o palco para dividir o palco conosco, Sivuca. Meus amigos, senhoras e senhores, boa noite. Como vocês estão ouvindo, eu perdi a voz, mas a alma está viva. Hoje, para mim, é um dos dias mais importantes dos meus 64 anos de sanfona.
Sivuca é uma figura que eu conheci ele no início da década de 90, quando eu namorava na Paraíba, era regente da Sinfônica Jovem. E ele assistiu um concerto da Sinfônica na televisão, escreveu um artigo grande no jornal me elogiando, sem nem me conhecer. Tive a honra e a alegria de trabalhar com ele já várias vezes. Nós trabalhamos no especial da Rede Globo de televisão. Fizemos alguns concertos com a Sinfônica da Paraíba e cheguei a gravar um CD lá na Paraíba com ele. E sempre que nós atuamos junto, nosso entrosamento foi perfeito. Parece que a gente ensaia há anos, parece que a gente toca junto há anos, quando nos encontramos na realidade extemporaneamente. Sivuca saiu daqui muito cedo, né? Ele foi para o exterior e voltou. Quer dizer, eu noto que ele tem uma afinidade muito grande com Pernambuco, né? Tanto é que ele foi para a Europa, quando ele voltou para o Brasil, voltou para Recife. Né? Ele estava na Europa, em vez de ele voltar para o Rio, como ele já tinha ido antes, ele voltou para o Recife. Né? Só que ele chegou exatamente na época do golpe, né? Apesar dele se mandou daqui. Dos anos 60, eu nasci em Campina Grande, né? Morei pouco tempo lá, mas nasci lá. Você sentia que o pessoal todo do Nordeste tratava Recife como acho que o pessoal de Goiás, talvez São Paulo. Então Recife é uma referência grande. Você vir para o Recife era uma vitória, né? Fica ligado com Alagoas, com Paraíba, era o mesmo estado antigamente. São estados muito ricos musicalmente. Acho que são os estados mais ricos do Brasil musicalmente, acho que Paraíba, Alagoas e Pernambuco. Olha, eu acho que não tenho palavras de agradecimento para com a cidade de Recife, porque Recife foi a primeira grande cidade que me recebeu com todo o carinho do mundo e não me recebeu porque eu vim dos Estados Unidos, nem da França, mas eu vim de Itabaiana, num trem da Great Western, buscar oportunidade cultural em Recife e fui recebido pela Festa da Mocidade, lá no Parque 13 de Maio, em Recife. E aqui eu comecei a estudar, aqui eu tive as minhas primeiras aulas de música, quando fui morar na Vila dos Comerciários, em Recife, pelo meu amigo clarinetista da época da Sinfônica, professor Lorival de Oliveira, e outras coisas. E aqui em Recife, daqui eu saí pronto como músico para fazer orquestração para qualquer tipo de conjunto e tocar com qualquer tipo de conjunto. Isso eu realmente devo à cidade de Recife. Estou muito feliz por participar de mais um aniversário da cidade de Recife e fazer orquestração de uma música que foi meu grande sucesso no Brasil. E é uma música que eu compus quando eu tinha 17 anos e morava aqui em Recife, na Rua do Hospício, número 149. E dali eu levava a sanfona debaixo do braço para a mureta do Parque 13 de Maio. E já com muito prestígio como músico aqui na cidade de Recife. Portanto, para mim é uma honra e é
um prazer participar do aniversário da cidade de Recife. É um grande artista, mais do que um artista, é uma alma humana maravilhosa e me traz o que eu venho repetindo há muito tempo, que não existe música boa, música erudita nem música popular, existe a música boa. E Sivuca é a prova de que a música popular bem feita, ela se torna erudita pela sua qualidade. E essa transposição da sanfona para a orquestra é uma coisa que eu acho que é inédita, inigualável. E me sinto muito honrado de estar participando, humildemente como regente da Sinfônica do Recife, num evento tão grandioso e num pedacinho da vida desse grande maestro, desse grande mestre que é o Sivuca. Eu acho que Sivuca abrasileirou o acordeon como ninguém, não é? Porque eu ouvi grandes acordeonistas virtuosos, na Suíça, tem muitos na França, nos Estados Unidos e tal. Mas aí ele aqui pegou um instrumento que era do povo, que em geral no interior se toca rusticamente, às vezes com um fole de 6 baixos, e o progresso ali vai muito pouco. Depois de Sivuca, quando Sivuca mostrou as possibilidades na rádio, através da rádio, que era um grande veículo de divulgação na época, a Rádio Clube, nos anos 40, a Rádio Jornal nos anos 50, aí o instrumento se desenvolveu. E aqui no Recife, vários foram alunos de Sivuca, vários, que eu não lembro agora o nome, alunos, vamos dizer, iam olhar ele tocar para aprender, para ver como era. Eram alunos à distância, mas eram alunos e seguidores do Sivuca.
obrigado, gente. Boa noite. Feliz aniversário, Recife. Gente, muito boa noite a todos. E eu espero que esse continue assim. Parabéns!